sei se a Mônica ou a Gisela quiserem fazer só uma introdução, Gisela, aí depois a gente já Tá, começa. posso Uhum. fazer. Bem-vindos, pessoal. Esse aqui é o nosso primeiro evento do Conversation Café, é um evento que acontece no Catalyst Global. Catalyst 2030 é um movimento iniciado por empreendedores sociais, mas é um movimento de inovadores sociais que existe no mundo inteiro, com mais de 5 mil participantes. E nós temos aqui o nosso capítulo Brasil. Eu estou como co-chair aqui do Brasil, a Mônica é a nossa diretora executiva. E a gente está muito feliz de acolher, né, poder ter organizado esse encontro, que a ideia chama Conhecimento e Inspiração, e a ideia justamente é compartilhar o conhecimento de empreendedores sociais experientes com todo mundo, né? E a gente começa em grande estilo, né, com Graziela Comini, aqui do SEATS, da USP, e a Suzana Pádua, que vai compartilhar a experiência, mas eu não vou tomar mais tempo, a Grazi vai conduzir esse encontro. Eu só queria dizer que eu estou muito feliz de ter todos vocês aqui e avisar que essa reunião está sendo gravada, né? Então também depois a gente vai disponibilizar o link. Mas daqui para frente, Grazi e Suzana, é com vocês. Obrigada. Joia, boa noite a todas e a todas. Para mim é um privilégio, é um presente, na verdade, esse final de tarde, da gente poder fazer uma troca, né, tão inspiradora, que começou justamente com esse diálogo com a Gisela e com a Mônica, da gente trocar ideias, né, de empreendedores, das dificuldades, daquilo que deu certo, que isso sirva de inspiração para outras organizações, né? Então, e a gente poder abrir esse primeiro diálogo, né, com uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, eu como também com o chapéu da Universidade de São Paulo, como professora associada, mas principalmente como uma aprendiz dentro do Instituto de Pesquisas Ecológicas, na posição de vice-presidente, eu aqui me coloco nessa posição de dialogar com a Suzana, e uma das questões que a gente gostaria que ela explorasse era justamente o que que garantiu essa longevidade, esse sucesso do IP de mais de 30 anos. A gente sabe o quanto que é difícil, na verdade, a gente chegar nos 5 anos, nos 10, nos 15, quem diria no mais de 30. Então, Suzana, querida, né, se você pudesse, né, comentar, né, e o quanto que também você foi uma musa inspiradora para essa iniciativa, que a gente vai deixar gravado para que depois outros curiosos, né, outras pessoas que atuam com organizações da sociedade civil, com negócios de impacto, possam se inspirar na trajetória, né, na sua trajetória do Instituto de Pesquisas Ecológicas. Então, eu te passo a palavra e depois a gente vai fazendo um bate-bola e depois a gente vai também abrir aqui para questões desse grupo, né, que a gente fez um grupo que é um grupo que não era tão extenso, justamente para permitir essa interação. Então, a gente vai reservar um tempo, mas imaginando que a duração seja de 1 hora, sabendo que a gente ficaria umas 5 horas, né, Gisela, com a Suzana aqui, né, sem dúvida. Mas é isso, Suzana, querida. Então, se você pudesse contextualizar e já iniciar um pouco falando sobre os principais marcos, né, do IP, naquilo que você acredita ter sido fundamental para essa longevidade. Eu primeiro queria agradecer de vocês terem embarcado nessa canoa, né? Mônica, Gisela, você, Grazi, que embarquem nas canoas todas que a gente propõe. Então, eu queria agradecer de coração. É, Primeiro, eu queria só contextualizar. A minha ideia é que o Catalyst, assim como outros grupos aos quais eu pertenço, são de empreendedores sociais e ambientais é, que realmente deram, vamos dizer, deram a vida pelas organizações e aprenderam muito. E várias das organizações são modelos e chegaram aonde chegaram por diferentes caminhos e por diferentes estratégias. Então, a minha ideia foi que nós temos na mão, quer dizer, através do Catalyst, o acesso a muito conhecimento. Então, eu sei que tem gente aqui do mundo que já foi de mundo de governo ou de mundo empresarial, e eu admiro todos, acho que a gente tem que trabalhar junto, mas eu fico me perguntando por que que eu tenho que aprender
com alguém que foi de empresa e não com alguém que é de uma ONG e que a linguagem vai ser mais similar e as lições aprendidas talvez sirvam de inspiração para outros. Então, eu queria dar só essa introdução, porque aí, quem sabe, incentiva outras pessoas de outras ONGs a também compartilharem os seus caminhos. Então, a sua pergunta, Grazi, é como é que a gente chegou? O IP nasceu de um projeto só, que era um projeto de mestrado e doutorado do Cláudio, meu marido, mas que desde o início teve adesão e ele sempre incentivou ter estagiários. Esses estagiários se formaram e nós começamos hoje fortalecendo por meio de educação, incentivando cursos, incentivando mestrados e doutorados. Então, essa distribuição de responsabilidades foi chave para que o IP não ficasse centralizado nos fundadores. Então, Cláudio e eu somos os fundadores. Quem nunca viu um TED Talk, que é o The First Follower, o primeiro seguidor, vale a pena, um videozinho de 3, 4 minutos, mas que eu digo para o Cláudio que eu sou a primeira follower. E aí a gente conseguiu ter outros loucos que aderiram à vontade realmente de trabalhar pela conservação da biodiversidade do Brasil, né? Então, eu tenho participado de grupos, por exemplo, de pobreza, e é muito similar o que a gente faz com a natureza, o que a gente faz com outros seres humanos. É uma falta de respeito, de empatia e de celebração da vida que ali está. Mas, enfim. Então, desde o início, como é que foi esse empoderamento dessa equipe? O Cláudio leu um livro na época que era da teoria Z. Agora está na moda a teoria U, etc. Não, era a teoria Z, é muito, muito antes. Quer dizer, o projeto do Mico Leão Preto acabou de fazer, está fazendo esse ano 40 anos. Então, isso foi há mais ou menos, talvez uns 38 anos atrás, pouquinho antes do IP ser formado. E aí a ideia, qual era a ideia da teoria Z? Era de que, na vez de você apertar parafuso, né? Quem já viu tempos modernos vai entender o que eu estou dizendo, que era aquela linha fordiana, né? De todo mundo só fazer a mesma coisa. Não, uma equipe ficava responsável por, vamos dizer, um radinho de pilha. A equipe ficava responsável do início ao fim. Então, tinha uma autoria. Isso dá um empoderamento imenso. Então, a gente começou, desde o início, o Cláudio disse, olha, a gente, tá bom, vamos formar, ninguém queria ir embora, então tá, vamos formar uma ONG. Mas vocês têm que me prometer que jamais vão me telefonar para cadê meu salário no fim do mês. Isso vai ser uma responsabilidade compartilhada. Se vocês não sabem escrever proposta, nós ajudamos a ensinar vocês, mas nós não vamos ficar responsáveis. E com isso, cada coordenador é responsável por muita coisa. Ele é responsável, ele ou ela são responsáveis pelo escrever uma proposta, conceber a proposta, passar pelo crivo do IP, porque nenhum projeto cai do céu, então a gente compartilha o que está na ideia, e a gente, e ele ou ela escrevem a proposta, vão atrás do recurso, vão atrás de formar uma equipe e desenvolver um projeto de excelência. Aí tem alguns aspectos que, para mim, são atrativos e que foi a forma, é, vamos dizer, intuitiva, se a gente quiser botar assim, de como a gente funciona. Por exemplo, tem muito pouco controle sobre o dia a dia das pessoas. O que a gente quer é um produto, um projeto muito bem feito e que está mudando algo. Então, a pesquisa no IP é para virar ação, é para virar ação, é para a gente poder saber errar menos, porque a base é pesquisa. Mas é claro que a gente erra porque só não erra quem não faz nada. Isso eu falo dentro do IP o tempo todo. Então a gente está o tempo todo tentando, mas o que a gente quer, na minha visão, é muito além de um projeto bem feito. A gente quer mudar a mentalidade das pessoas, o envolvimento. A gente quer melhorar esse mundo, melhorar esse planeta.
E as pessoas entram no IP e muitas pessoas, às vezes, não aguentam o nível de responsabilidade que é ser IP. Mas muitas é, ficam. A gente tem gente com 25 anos, é comum. A gente tem gente desde o início, desde a fundação do IP, com 32 anos vamos dizer, de persistência junto com a gente, de tocar a instituição para frente. E aí tem algumas características. Por exemplo, a gente fica observando os talentos individuais. Então, se a pessoa entrou para administração, mas não tem jeito nenhum para administração, quem sabe, e ela ama o IP, não quer sair, quem sabe ela não vira uma outra, se aperfeiçoa numa outra área. E assim a gente foi construindo uma equipe que é absolutamente apaixonada pela instituição. Vários já tiveram ah, convites para sair e permanecem. Se saírem, todo mundo pergunta, mas vocês investiram tanto, foi fazer mestrado fora, foi fazer doutorado, vocês seguraram as pontas, e se sair? Se sair, vai dar uma contribuição em outro lugar, Vai entende? ser bem, Eu não esse, tenho apego, sabe, a isso. esse é E um ponto importante, né, Suzana, assim, porque eu acho que você vai falando muito da importância da horizontalidade, né, então, assim, eu acho isso. que desde o início, tudo aquilo que muitas empresas, né, buscam hoje, né, de ser grupos que tomam a decisão, né, um ambiente, dentro de um contexto bastante flexível, né, então, acho que as organizações estão experimentando hoje o IP desde a sua origem. E uma questão que eu gostaria que você talvez explorasse, né, que talvez pudesse servir de inspiração, essa questão desse empoderamento, né, do grupo, né, no sentido de que todo mundo vai captar recursos, né? E isso era um marco isso é um ponto central, né, que faz parte, né, dos valores do IP. De você comentar, né, a respeito de como que você vai criando essa liga, né, desse grupo e o quanto que, né, essa agenda individual ela acaba não sobrepondo a uma agenda coletiva, né? Porque aí cada um podendo fazendo uma captação e aí corre-se o risco, né, de cada um ficar captando o seu e não se vê que, né, um colega não conseguiu talvez captar e como que fica para poder, né, manter aquele outro pesquisador. Então, se você pudesse falar sobre também essa questão de como que o que que você acha que foi essa fórmula, né? Quais foram as condições necessárias para que você mantesse esse engajamento? É, eu acho que no início havia um link, sabe, entre nós muito forte. Nós estávamos fundando e querendo fazer uma instituição ah, que fizesse sentido para nós. Agora, com o crescimento, eu não sei como vai ser, né? Isso eu vou deixar um pouquinho para o final, Uhum, porque são os riscos do crescimento que a gente uhum, também tem que pensar neles. Mas no início é assim, e até hoje é assim. Por exemplo, vamos fazer uma festa para celebrar os 25 anos do IP. Agora, há pouco foi 30 anos do IP. Todos participam de tudo. Leva a mesa, limpa o jardim, arruma a mesa para ficar bonita. Eu tenho um lado de estética muito forte. Então, no início era, Suzana vai chegar, tem que limpar ou tem que botar uma florzinha. Hoje não, já está incorporado na instituição. Então, é mais o respeito à individualidade, aos talentos. Eu acho que a educação devia ser assim, sabe? A gente devia olhar os talentos e não esperar que todo mundo fosse bom em matemática, que eu seria uma negação, sabe? Verdadeira. Então, eu tenho que ter gente para suprir o que eu não tenho, mas outras pessoas também. Agora, quando você começa a empoderar essas pessoas, é, a ideia sempre foi de que o IP não pertence a mim e ao Cláudio. O IP é coletivo, é um patrimônio coletivo, e eu acho que isso está muito, muito bem instituído no grupo dos que a gente chama de sênior,
Então, como é que era? Os sêniores são, vamos dizer, os fundadores, ou aqueles que entraram há 25 anos atrás, sabe? E que hoje tocam projetos e que se doam muito para ajudar. Mas eu tenho uma historinha que, para mim, ficou muito marcada e foi para nós, Cláudio e eu, foi muito emocionante. Tem um pesquisador que é uma estrela, é, é um dos grandes nomes dentro do IP, já ganhou inúmeros prêmios internacionais e nacionais, mas ele voltou dos Estados Unidos com um mestrado e sem um tostão no bolso. E ele estava devendo dinheiro à família dele. Aí teve uma reunião, a gente tem reuniões trimestrais. A cada 3 meses a gente se reúne, hoje em dia muito virtualmente. Mas por que que isso é tão importante? Porque a gente precisa falar a mesma linguagem, a gente tem que olhar, sabe, o ideal é presencial, porque você toma um cafezinho junto, etc. Mas nessa reunião trimestral, ele disse: Olha, eu estou falido. Eu mandei 3 propostas, estou voltando do meu mestrado endividado e eu não tenho carro para trabalhar, eu não tenho, enfim, eu não tenho meios para trabalhar. E aí, para mim, foi a coisa mais significativa que aconteceu e, sinceramente, eu nunca vi isso em mais lugar nenhum. Uma pessoa disse assim: Olha, eu estou com um carro que eu não estou usando porque eu estou fazendo um trabalho não sei aonde. Você pode ficar com o meu carro. O outro disse assim: Eu acabei de ganhar uma bolsa que eu não estava imaginando, então o salário que está alocado no meu projeto eu posso ceder para você. E assim foi. Ele saiu de lá com absolutamente tudo que ele precisava. O computador ele tinha, mas eu não me lembro mais o que que ele precisava, mas ele saiu com tudo que ele precisava. E, de fato, as propostas foram aceitas e ele está muito, muito bem, né? Ele hoje é como eu falei, ele é um dos estrelas. Mas qual é a preocupação da gente? Gente, Cláudio e eu estamos envelhecendo. A instituição, ela não pode ficar na mão dos fundadores, porque isso é uma receita para que quando a gente se vá desse mundo, a instituição acaba. Então, essa preocupação, ela aconteceu desde o início. Como é que a Uhum. gente faz um grupo e esse grupo leva adiante? Sinceramente, futuro eu não sei. Então, dentro dos riscos, agora os projetos estão megas, estão muito grandes. Então, até que ponto que as pessoas vão priorizar a instituição, em detrimento dos seus próprios projetos? Isso o tempo vai dizer. Mas a gente está realmente de olho nisso também, tá, Grazi? Porque É. você tem sempre que ficar olhando as dores do crescimento e a forma de crescer que seja a mais sadia possível, né? Eu acho que a gente acabou, já começando, e a gente acabou não contextualizando o tamanho do IP, né, Suzana? A gente, assim, claro que, É, assim, vocês são um ícone, são uma referência, né, no terceiro mas setor, que tem, começamos bem pequeno, você sabe disso. A gente era o Cláudio, eu, porque eu fui a first follower, eu entrei com educação ambiental, o Cláudio com ecologia, eu entrei com educação ambiental, me apaixonei por essa área, também fui fazer mestrado, anos depois fiz o doutorado, porque o IP precisava de doutores para oferecer um mestrado, que a gente tem. Nós temos um braço de educação, que para mim é das coisas mais importantes que o IP faz. Então, muitos dos nossos pesquisadores são professores no nosso mestrado. Porque isso, eu digo assim, a metáfora que eu uso é que nós estamos espalhando sementes do IP por Brasil afora ou América Latina. Mas nós começamos pequenininhos, nós éramos uns 8 ao todo. Então, quando a gente fundou o IP, eram talvez uns 6 a 7 alunos, né, estudantes ainda. Tinha a Cristiana já estava formada, era a única formada, e hoje a gente tem, só de doutores, eu acho que tem quase 20. Eu não tenho o número na ponta da. Mas imagina, uma instituição, tem muita universidade que não tem 20 doutores, né? Então, ah, sim. então o IP é uma instituição que a fortaleza, na minha visão, é a equipe. Sabe, cada vez você tem gente mais bem preparada, mas não é
com a mentalidade acadêmica de só publicar e botar na prateleira. O nosso perfil é um perfil da gente estar o tempo todo pensando que a minha ação, a minha pesquisa vai me levar a fazer melhor. E fazer algo, às Uhum. vezes, inovador, mas não precisa ser inovador. Eu tenho que melhorar o que eu estou fazendo, porque eu preciso ser eficiente. Não dá tempo da gente. Há uma urgência, né, da gente ser cada vez melhor e da gente estar transformando. Mas É. só para dizer, hoje a gente está com. Tremo nas bases de dizer isso, nós estamos com 170 pessoas. Então, até o início do ano, eram 100. E aí tinha toda uma forma da gente estar incluindo gente, né? Que é assim, olhar perfil, o brilho no olho, essa disponibilidade de ajudar no que precisar. E agora não, os projetos foram aprovados, mega projetos, e as pessoas estão contratando. Então, eu não sei o que é que vai ser, mas ao mesmo tempo, algumas pessoas me dão um pouco de alento, assim, dizendo: olha, mas você não queria crescer e mudar o mundo? Você não pode mudar o mundo com o mesmo número de pessoas que você tinha. Então, a gente vai ter que pagar para ver, né? E achar que a gente vai conseguir contaminar a nova geração que está entrando com esses valores. Uhum. E, É, e a outra coisa, eu vi Andréia aqui, já tem que dar certo, né, A Andréia está Andréia? aqui, a Andréia é uma, né? Que eu contei o caso de alguém que entrou para a administração e mudou. Estou falando exatamente Hum. dessa profissional hoje, que é uma super profissional de fundraising, de parceria com Uhum. empresa, ela que cuida da nossa parceria, por exemplo, com a Havaianas, que tem 20 anos. Então, assim, o IP tem um histórico, e é esse histórico que eu sinto que eu preciso de algum jeito. A gente não tem um centro de educação. Por que que o centro de educação existe? Porque no início era assim, eu preciso compartilhar o conhecimento que eu tenho, e Cláudio e eu estudamos na Universidade da Flórida, fomos muito privilegiados, então a gente sentia que a gente tinha que, de algum jeito, estar compartilhando. Então, na mesma coisa eu sinto até hoje. Então, se eu tenho hoje um passado, uma vivência dentro de uma ONG, por que que eu não vou compartilhar isso? Outras organizações podem pegar aquilo que faz sentido e outras coisas não vão fazer sentido, porque os perfis, essa diversidade, ela existe e ao contrário, ela é muito rica, né? Agora, você É. falou também, Grazi, uma coisa que eu acho que é importante de mencionar, os valores institucionais, né? Como é que a gente passa? A gente passa por planejamentos estratégicos, né? A cada 4 anos, mais ou menos, e, e aí a gente vai vendo onde é que estão, vamos dizer, as lacunas, o que que a gente tem que melhorar e tal. E teve uma delas que a gente realmente teve uma crise. As pessoas jovens entrando, dizendo: vocês dizem que vocês são horizontais, mas eu estou vendo aqui que vocês resolvem tudo no grupo dos sêniores. E, de fato, quando você começa a crescer, não adianta você achar que todo mundo vai dar palpite, senão você não sai do lugar, né? Há de convir que é impossível Uhum. ter consenso com 170 pessoas. Então, você tem que ter, pelo menos, grupos temáticos para resolver as coisas que são mais urgente. Mas nós criamos nessa reunião um credo que, se vocês entrarem no site do IP, ip.org.br, vocês procuram o credo, e o credo são os valores institucionais. Então, o que a gente diz é: se você não se vê nesse credo, nesses valores, dificilmente você vai conseguir permanecer na instituição, porque nós somos realmente movidos por tudo aquilo que está ali. E a gente vai adaptando, tá? Ele não é, vamos dizer, não está fechado. Tanto assim que a gente adiciona coisas à medida que elas vão acontecendo. Então, E mas ele é muito importante para nós. um aspecto que eu acho que também é importante, que eu acho que, e a gente sempre brinca, né, quando a gente estuda o terceiro setor, que tem muita
ING, né, que é indivíduo não governamental, e não, de fato, organização não governamental. Eu acho que o IP é um bom exemplo, né, de que, embora tenha sido puxado, né, por vocês dois, né, começando pelo Cláudio, ele, de fato, ele fez algo, vocês fizeram algo coletivo, né, coletivo no sentido É, deste empoderamento com todas as dificuldades. A gente sabe que não é fácil, né, e vai crescendo, vai ficando mais difícil. Mas essa noção desse empoderamento, né, que começa também nessa captação, que começa nas tomadas de decisões mais relevantes, vai nos remetendo à questão da governança, né, e da não dependência dos fundadores, né, que esse é um tema muito sensível, né, a sucessão em organizações da sociedade civil. E eu acho que essa passagem, essa formação, desde o início, né, no acreditar no potencial que cada um tem e fazer com que todos possam se expressar, experimentar coisas e ter aquele tecido social que dá suporte para as pessoas, eu acho que isso é assim, é de fato um aspecto super importante. Aí eu queria que você falasse nessa passagem, né? Porque a gente tem também um diretor executivo, né? Que tem. nasce, que é endógeno, né? Que nasce de dentro e que também começa a ter essas algumas habilidades importantes que vai reproduzindo e que vai trazendo, cada um com as suas características, mas remete àquelas ações que vocês faziam de uma maneira muito intuitiva num grupo pequeno e que tem que ser Uhum. trabalhado, dessas articulações internas. Então, não sei se você quer um pouco comentar essa passagem de como que você vê um diretor executivo, né, como o Edu, que tão brilhantemente vai fazendo essa costura para que todo mundo, né, considere esse com voz, né, tenha fala dentro do IP. Então, é aproveitamento, como eu falei, dos talentos. O Edu é uma pessoa, para quem não conhece, o nome dele é Eduardo Ditt, e ele é uma pessoa absolutamente estruturada. A mente dele é toda organizada. Se eu perguntar para ele assim, por exemplo, a gente já passou por quatro missões, né? A missão do IP qual é? Hoje é uma missão maior. Por quê? Porque a gente foi ficando mais complexo. Então, a missão de querer salvar a biodiversidade do Brasil não, não responde mais. Se você perguntar para o Edu, ele em 2 minutos ele tem as 4 missões que o IP já passou, etc. Ele é todo organizado, estruturado, e ele pega as nossas ideias e estrutura. Ele é um grande pesquisador. O Edu era um dos 8 ou 10 que fundaram o IPO, ele entrou um ano depois que a gente fundou, e ele fez mestrado, é um engenheiro agrônomo, se eu não estou enganada. A Andréia está aqui se ela quiser me ajudar, mas ou ele é engenheiro agrônomo, enfim, ele estudou na Exalc, e depois ele fez o mestrado dele na USP e o doutorado na Imperial College, e com serviços ambientais. Então, é um tema extremamente importante, mas ele foi ah, altruísta de algum jeito. Ele gosta dessa coisa da organização. E o Cláudio investiu 2, 3 anos preparando o Edu. Então, ia para todas as reuniões com ele e fazia. Agora, o Edu, ele como é que é um empreendedor, né? Vamos botar um pouquinho de, é, do perfil de um empreendedor. Eu, quando tenho uma ideia, ou o Cláudio, eu quero ver ela pronta amanhã. Eu quero ela imediatamente, eu já estou imaginando como é que Senso ela de vai ser. urgência. Exato. E assim, a história de ter imaginado aquilo já é como se tivesse edificado. E o Edu vem com os passos, passo a passo, que é fundamental. A Uhum. organização toda, a organização econômica de tudo que a gente faz. Hoje a gente também tem um CEO, um controller, que é muito bom e compreendeu, e, na verdade, ele é o mais recente, mas ele está fascinado. Por quê? Porque ele foi a vida inteira de empresa. Então, ele chegou num mundo em que ele vê trabalhos, sinceramente, modéstia à parte, de excelência, sem ninguém estar controlando. Eu nunca controlei ninguém e não vou controlar. Eu digo que na hora que entrar um relógio de ponto dentro do IP, eu saio, porque eu não acredito em relógio de ponto.
Entende? A pessoa tem que estar ali, chegar e fazer o seu melhor, porque está acreditando que a gente está junto mudando o mundo, e não porque está ali para ganhar o salário no fim do mês. Uma das frases do nosso credo eu estou no IP, que foi o Cláudio que fez questão de botar, eu estou no IP porque eu quero e não porque eu preciso. Se você estiver precisando, sinceramente, vai para um banco, trabalha em uma instituição, faz um concurso público, mas não vai, o IP não vai responder às suas ansiedades se você estiver querendo o salário no fim do mês, entende? Agora, a gente acabou de passar pelos 40 anos do projeto Mico Leão Preto, quer dizer, passamos, não, estamos passando esse ano, mas acabamos de passar por uma experiência no Pontal do Paranapanema, extremo oeste do estado de São Paulo, segunda região mais pobre do Brasil, onde o projeto iniciou. E foi ali que deu início ao IP, né? Então, nós levamos a equipe do IP, principalmente as pessoas que acabaram de entrar, mas éramos provavelmente uns 80 ali, visitando os projetos. E, sinceramente, você vê a transformação de uma região. Quando eu comecei a educação ambiental, eu via, por que não botar a floresta abaixo e botar gado? Porque pelo menos vai me dar leite. Aquilo não serve para nada. Anos depois, quando eu fiz o meu doutorado, eu avaliei com entrevistas o que que as pessoas pensam a respeito do bico-leão preto, da floresta, etc., do que restou ali e do enriquecimento que a gente está fazendo através de corredores. Quem tiver interesse, dá uma olhada em Corredores de Vida, que são muitos projetos, né? Muitos vídeos. Tem um em inglês que é muito bem feito, mas tem Globo que já foi lá, etc. Mas é, esse caminhar dessa forma é, e as pessoas sendo entrevistadas agora, com esses 40 anos, mostrou uma transformação regional. Ai de quem queira fazer mal à floresta. Olha, gente, melhor indício que eu tenho. Vocês viram o mapa dos incêndios desse ano. O Pontal do Paranapanema teve um foco de que foi 1 hectare. Por quê? Porque está todo mundo envolvido em plantar. Hoje você tem 11 empresas já assentadas para reflorestamento, você tem 9 viveiros, se eu não estou enganada. Andréia, se eu estiver errada aí, você me ajuda. O Edu é agrônomo. Obrigada, André. Estou vendo aqui no chat. Então, as pessoas regionais, elas estão completamente imbuídas do espírito de que floresta é importante e que elas melhoraram de vida. Então, a fala de uma delas que eu fiquei, o único defeito desse encontro foi que a gente não tinha ninguém gravando, porque a fala de uma delas, de uma sentada, ela disse assim: o que o IP me deu foi asas. Hoje eu consegui voar, mas eu voei para uma coisa que eu hoje adoro fazer, que é o meu viveiro. E ela teve um caso incrível, porque destruíram o viveiro dela, ela recompôs todinho sozinha, com a ajuda das filhas. E ela disse: eu hoje posso dizer com muito orgulho que eu sou uma empresária. Imagina, gente, isso para a gente conhecendo antes, sabe, aquela humildade, aquelas pessoas que mal te olhavam porque você era tão importante, você tinha vindo de uma cidade grande. Não, elas é que são importantes, sabe? Isso ficou muito claro. Então, nos incêndios, não aparece o Pontal. Então, isso é sabe, um Entendi. indicador de transformação regional, que é o que a gente quer. Eu quero que o Brasil inteiro faça isso, entende? Mas tá certo, tem que crescer, né? Não vai ter jeito. É. Mas, joia, aqui eu acho que a gente vai, né, assim, eu acho que tem alguns pontos super importantes, né, que a gente comentou aqui ao longo dessa, né, dessa história, né, assim, o quanto que houve importância do empoderamento da equipe, que o sonho, ele é coletivo, mas ele também é uma paixão individual, quer dizer, você tem que ter algo que vá atrás e a organização, ela vai te dar todo o suporte para te levar.
um credo, né, que cria essa cola, né, que une todo esse grupo e que faz aquele grupo se sentir realmente um grupo, né, e todo o processo de governança, tomada de decisões, né, então tem uma cultura muito forte, né. Eu acho que seria interessante da gente aqui, dado essa contextualização inicial, eu posso continuar aqui fazendo algumas questões com a Suzana, mas se alguém tiver alguma pergunta, a gente não está um grupo, ó, que legal, a Doroteia tem aqui uma pergunta, e a gente vai então fazendo essa interlocução. Obrigada, Doroteia. Também, Nada, deixa eu também falar. Eu fonte de sou inspiração também, né? nada. A Suzana é minha fonte de inspiração. Eu sou amiga dela de alma e ela é uma demonstração que eu achei que uma coisa que eu achava que era completamente errada. Eu achei que a gente não ia encontrar amigas de infância depois de velho. E eu achei a minha amiga de infância com a Suzana. Bonitinho. Pois é, agora eu só quero dizer duas coisas que eu convivo muito com as histórias do IP, e eu acho que dois temas que eu acho que ajudam a entender essa coisa do crescimento muito grande do IP e, de certa forma, essa dúvida que você tem como é que vai ser. Porque, se eu não estou enganada, e aí eu quero que você desenvolva essas duas questões, o IP cresceu de dois caminhos que é absolutamente extraordinários. Você não citou o número de mestres que vocês já Uhum, diplomaram, vamos dizer assim. E esse uhum. número de mestre está espalhado pelo Brasil inteiro. Então, São as o minhas objetivo, sementes. pois é, as suas sementes, né, já virou tudo arbusto, minha filha. Daqui a pouco você está com a floresta pronta, né? É. Então, eu não vou dar um número, que eu sei que eu vou errar, mas eu sou impressionadíssima com o número dessas pessoas que se formaram no IP e que estão agora espalhadas pelo Brasil. E esse é o segundo ponto do crescimento do IP para ajudar a entender por que isso começou com 8 e hoje tem Tem centenas, 70. né? Que é a ideia que vocês não ficaram só lá no Pontal. Que É, você, o tempo inteiro você falou muito do Pontal, porque a origem, o berço e tal. é, E hoje vocês estão em 4 biomas, se eu não estou isso, enganada, e com isso. experiências absolutamente extraordinárias, de Amazônia, de Cerrado, etc. Então, eu acho que para ilustrar, né, esse salto do IP e esse futuro do estava IP, querendo saber isso. É, Maria Maria está entrou. aqui, Maria tá aqui, mas Maria, É, Tá Maria, bom, mas eu também. eu acho que eu não tirei o microfone, né? Deixa eu tirar aqui. Desculpa. não, Beijo mas para sempre bem-vinda, Maria, mas assim, Não, mas eu queria então, também reconhecer a Cristina Pinho. Tem uma organização belíssima, da qual tenho a honra de também fazer parte do conselho da organização, que é Instituto Luísa Pinho Sartori. Então, eu estou vendo que ela está aqui. Ela não apareceu, mas, enfim, pode ser que é. ela apareça. Mas vamos lá, deixa eu primeiro responder a Doroteia. Realmente, nós estamos, como eu falei para vocês, para mim, essa história da escola, ela veio completar, porque ela vai muito além do IP, né? Hoje a gente está com 220 mestres pelo IP, e cada um é uma celebração. Eu estou vendo que tem a Fátima, que é aluna, eu estou vendo gente, e nessa reunião, lá no Pontal, teve uma foto que a gente fez questão de tirar, e é que, vamos dizer, as pessoas que entraram no IP para projetos advindos do mestrado. Então, por exemplo, entrou e começou a se envolver com o projeto, aí o coordenador daquele projeto achou que tinha perfil. Então, tem uma foto que tem sinceramente, tem umas 20 pessoas que fizeram o nosso mestrado e continuaram. E tem um caso que é muito emblemático, que é muito engraçadinho, que é um advogado, e quando ele entrou, ele disse: Eu não sei o que vocês vão fazer comigo, porque sair daqui vocês não vão conseguir nunca mais na vida.
Então, assim, eu sou IP, eu vou continuar. E hoje ele realmente nos ajuda muito com todas as questões, vamos dizer, de compensação ambiental e tal, porque precisa de um advogado. Então, esse é um ponto. Eu tenho o maior orgulho, porque eu acho que, primeiro, assim, não pode criar uma expectativa de que os alunos vão ficar, pelo amor de Deus, não é É, isso. Mas aconteceu, né, de já várias pessoas ficarem e vários foram. é, já fizeram doutorado, muitos já viraram referência nas suas áreas. E tem áreas muito interessantes, como criação de gado sustentável e coisas assim que eu nunca nem pensei que seria, é, enfim, tema de mestrados e tal. Agora, realmente, o IP nasceu no Pontal e eu tenho essa tendência, né? E não é uma tendência legal para o IP, porque como eu vivenciei o Pontal e foi assim que a minha vida se transformou, eu sou muito apegada à experiência de lá. Mas hoje, Nazaré Paulista, por exemplo, onde nós temos a nossa sede, o tema é água. Porque o que que acontece? Você começa com uma espécie, que foi o mico, e vai ampliando. Então, a gente chama do cebolão do Cláudio, que foi o Cláudio que montou essa, vamos dizer, essa forma de pensar, esse mindset. Você começa com a espécie, você não ameaça ninguém, você volta do campo cheio de carrapato, cheio de lama, as pessoas te acham louca, mas ninguém acha que você está ali para usurpar coisa nenhuma. Depois, educação ambiental, que foi aí que eu entrei, para pegar todas essas informações científicas e transformar elas numa linguagem ah, acessível a todos. Depois você começa a olhar a paisagem, assim, o habitat da espécie. É fundamental proteger o habitat e enriquecê-lo com o envolvimento das comunidades. Então, você começa a envolver as comunidades com aumento de renda, sustentabilidade, é, iniciativas que trazem benefícios sociais, ambientais e econômicos. E depois você olha a paisagem como um todo, onde é que eu tenho que fazer um corredor para juntar um fragmento com o outro, e sempre que possível, política pública. Você influencia política pública. Para nós é o mais difícil, mas a gente tem conseguido. Então, a gente já criou uma unidade de conservação e estamos em vias de aumentar e criar outros pedaços. Agora, esse modelo, ele não é exatamente seguido à risca, porque cada um faz o seu modelo, mas ele é levado para as outras regiões do Brasil. Então, Nazaré Paulista, o tema não é espécie, é água. É a água que é fornecida para São Paulo, é o sistema Cantareira. Nós estamos a 1h20, vamos dizer, de São Paulo, 1h15, mas a gente faz parte do sistema Cantareira, então nós estamos trabalhando também com conexão de mata, etc., envolvimento dos pequenos proprietários, que é diferente do Pontal, adaptando, mas é assim. A Amazônia, a gente está trabalhando diretamente com o ICMBio. O que que o ICMBio precisa? E como é que a gente consegue envolver as comunidades do entorno com projetos diferentes para que elas ajudem na proteção? E Pantanal são espécies. Tem duas pessoas que trabalham com anta e o marido dela trabalha com tatu canastra e como é que é? Tem o mirim e o grande. O tamanduá. Obrigada, Andréia. Sabia, eu já olhei para lá que eu sabia que você ia me ajudar. Então, eles trabalham com espécies mas eles também estão influenciando política pública, porque uma das maiores é, causas de morte de anta são atropelamentos. Então, eles estão freneticamente, e mais, quando a anta morre, faz o exame de tudo que tem, enfim, e todas estão contaminadas com agrotóxico. E agora a Patrícia Médici está começando a fazer exame nas pessoas, para ver até que ponto que aquelas monoculturas estão contaminando as pessoas. Então, é claro que é uma abrangência, cada projeto tem uma abrangência grande, né? Mas está sempre ligado à proteção ambiental e melhoria social, de algum jeito.
É. Não, e é interessante, assim, né? Eu queria agradecer. Primeiro a professora Doroteia, que assim, eu tô com duas musas inspiradoras, né? Eu fiz economia, a professora Werneck, assim, você foi fonte, foi minhas referências bibliográficas, não me... Então, eu agradeço muito e de fato, Grazi, oi, hoje oi. tem uma entrevista fantástica na Folha de São Paulo. Hoje, entrevista Hum. com a Doroteia. Então, Ah, aproveita. sim. É, pois é, não, e tá aqui, né, assim, tete a tete, mas de fato, assim, o IP, assim, e o Cláudio fala Peraí, muito. só para esclarecer, eu até mudei de profissão, viu, Grazi? Não sou mais É, economista. eu Minha profissão sei. agora é aposentada e feliz. Só de vez em quando que aparecem umas coisas assim, tipo a entrevista de hoje, que eu devo reconhecer, modéstia às favas, eu também gostei muito. Sabe Uhum, quando fazem uma matéria simpática? Inclusive sim. fotos, menino, que eu era, meus priscas eras, né? Umas fotos muito legais. Então, eu fiquei muito feliz. Eu gostei É. demais dessa entrevista. Né? Mas eu acho que assim, aqui eu acho que o ingrediente básico é a gente fazer feliz o que a gente gosta de fazer, né? Da gente trabalhar com coisas que a gente gosta, quer dizer, a gente poder juntar essa paixão nesta ação. Eu acho que é importante assim, o IP, como ele vai também crescendo e vendo outros biomas e vai trazendo essa essência, né? Que é uma essência que começa no Pontal, mas depois ele é polinizado para outras para todo o time, aonde estiver o IP, né? Além disso, tem o sul da Bahia também, né? Tem Espírito Santo, enfim, a gente Isso, vai é se verdade. espalhando. Eu vou passar então para a Gisela, depois para Luísa, e aí a gente vê se a gente faz as duas perguntas, né? Porque aí, quem sabe, a gente já, a É. Suzana já Eu, eu, junta. eu acho só que eu cortei a Maria. A Maria ia falar alguma coisa, eu cortei. E também queria reconhecer também a presença da Adriana Machado, que é uma catalisadora. Ela junta, principalmente nós mulheres aqui, tem várias aqui, que são de um grupo que ela criou e que a gente se reúne. Então, eu queria agradecer também dela estar presente aqui. E a Maria, Maria, eu acho que você estava perguntando alguma coisa e eu te cortei. Uhum. Não, só queria dar um beijo em todas. Dizer que, Ah, graças a Deus, eu consegui esse tempinho para estar aqui com vocês. que Um bom. Olha, beijo. uma sala aqui mais feminina, hein? Me perdoe os meninos aqui, mas aqui as mulheres estão aqui em massa. Mas diga, Gisela e Luísa, e a gente passa para depois as duas perguntas para Suzana. Eu queria talvez tocar dois pontos, né? Acho que a primeira coisa eu entendo, Sul, da tua experiência que fui por décadas coordenadora de uma organização social, né? Um centro para recuperação de crianças desnutridas com mais de 100, a gente chegou a cento e poucos funcionários, né? Num modelo clássico de administração, né? E aí entendo bem os desafios de trabalhar com RH. E você, numa organização que agora você fala que tem cerca acho que, de 170 pessoas, né, trabalhando, o IP, é, me parece muito forte a questão da cultura e do exemplo, né? E até marquei aqui pensando, nossa, porque você também traz um componente de humildade muito grande, tua e do Cláudio, né? Os iniciadores, né? Então, a primeira pergunta é se precisa ser humilde para ser chefe, né? E como que é um chefe humilde que tem tanto poder, né? De comunicar isso, esses valores, essa humildade para uma equipe, a ponto de manter essa coesão, essa unidade no propósito e essa absurda diversidade na realização, né? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: para réis mortais como nós, né? Quer dizer, eu que coordenei essa organização, para eu fazer um modelo como o teu, eu teria que ter doutores e mestres, né? Montes deles, Não, como que seria isso, né, numa organização normal, entre aspas, como o CREM, é, então, se não é a formação acadêmica, qual que é o elemento, né, desse engajamento e principalmente desse empoderamento? Porque um doutor e um mestre, como você falou, ele escreve seu projeto, vai atrás do recurso e ele é dono daquilo, então ele já está empoderado, né? Queria que você refletisse um tiquinho sobre esse tema também. então, o mestrado e o doutorado foi consequência, sabe, desse empoderamento que a gente foi dando às pessoas. Mas não necessariamente.
Eu tenho gente espetacular dentro do IP que não tem mestrado e doutorado. É, o que eu acho é que assim, a qualidade do trabalho executado vai ser primoroso, porque as boas universidades não vão aceitar qualquer coisa. Então, você já tem uma forma, vamos dizer, de trazer a régua para cima, entende? Quando você tem mestrados e doutorados sendo feitos, né? Então, isso é uma forma. Quando a gente começou, ninguém tinha mestrado e doutorado. Eu tinha eu estava fazendo o meu mestrado nos Estados Unidos, não estava acabado, o Cláudio não estava acabado o doutorado dele, ele tinha mestrado, e a equipe estava toda se formando na graduação. Mas aí você vai mostrando as vantagens, eu não sei exatamente como é que foi, sinceramente, é uma, é, um- é um sonho compartilhado de realização de coisas que a gente acreditava junto. Então, a gente discutia muito, se juntava muito para fazer, para tomar decisões, né? Então, eu não acho que precise ser mestrados e doutorados, mas no caso do IP, que a gente estava fazendo algumas pesquisas que levavam à ação, realmente você vai ter não é uma garantia, mas um forte inclinação para a qualidade se você tiver incentivar isso. E poucas pessoas incentivam, gente. A gente tem alunos de mestrado que as empresas não querem ceder a semana que eles têm que ficar com a gente. Gente, isso é o cúmulo, porque a empresa só vai ganhar. A ideia de educação é uma melhoria para todos. E as pessoas ainda não compreendem isso. Então, uma empresa, vamos dizer, mais quadrada, ela não vai aceitar que o seu funcionário saia durante a semana para poder, enfim, estar se especializando em alguma coisa. E a tua segunda foi sobre. Ah, é Foi a da sobre. Acho que eu respondi. humildade, da A humildade, humildade. humildade. Isso aí é meio complicado. Porque é o seguinte, eu acho que foi um aprendizado para a gente também, gente. Quem é que não tem ego, né? Todos nós temos, não tem jeito, você não diz que você não tem. O que acontece com o tempo é que você vai vendo que você alcança muito mais do seu grande sonho, que é dessa transformação, se você empoderar muita gente. Mas eu acho que muitos fundadores de organizações, às vezes, não estão preparados. E eu compreendo, não quero julgar, cada um tem o seu jeito. Só que a gente pensou muito na longevidade também, sabe? Na continuidade. A gente olhou muito a Fiocruz. A gente pensa grande, gente, não tem jeito. A gente olhou Fiocruz. Como é que a Fiocruz foi? Meu avô era um daqueles cientistas da Fiocruz. E aí Fiocruz incentivava os cientistas, cada um a fazer seu projeto, desenvolvia um projeto dentro da organização e dava um percentual para a Fiocruz quando ele era rentável. Meu avô, durante muito tempo, eu fui num evento na Fiocruz que o diretor deu o exemplo do meu avô. E eu só faltei chorar de emoção, porque eu falei, eu aceitei esse convite de estar aqui hoje por causa do meu avô. Eu fiquei achando que meu avô estava ali me vendo. Mas é isso. Então, assim, para você garantir que você vai ter uma continuidade, eu tenho que engolir meu ego. E eu não sei, eu vibro quando alguém do IP recebe um prêmio. Uhum. Vibro, de verdade. Por quê? Porque é a causa. Quando a instituição ela é maior do que você, isso eu falo todas as vezes dentro do IP, a Andréia, não sei se ainda continua Uhum. aqui, tem a Andréia Continua. Pulpo também, que é do IP, que está aqui Uhum. assistindo. O É, Rony também está aqui. O Rony Ele está está aqui aqui. também. Aí, Uhum. o nosso controller, que eu falei que veio do mundo empresarial e que também vamos dizer, eu acho que está bem contaminado por nós. Uhum. Mas, enfim, é isso. Então, a instituição, ela tem que ser maior do que eu. E aí eu vibro com cada conquista. Sabe, saiu. Gente, eu escrevo propostas assim, dessas que eu tenho sonhos de ganhar, sabe? É o Worth Shot Prize, sei lá o quê. É 1 milhão sei lá de quê, 1 milhão de. Qualquer 1 milhão já é fantástico. Se é dólar, se é euro, se é pounds, entendeu? Eu não O sei o que, mesmo que é. real, né? Mesmo real já tá Esse real já está ótimo, mas
eu não tenho conseguido, sabe, vamos dizer, capitalizar. Agora, as pessoas do IP são craques. Então, hoje, com a credibilidade, tá bom, vamos falar de credibilidade. Eu sempre digo isso também. A credibilidade a gente levou esses anos todos para conquistar. Então, hoje, quando você fala que vai mandar um projeto pelo IP, eu sei que é bem visto, porque a gente tem uma equipe que um mais ou menos sabe o que o outro está fazendo e a gente se ajuda para ficar um projeto fantástico. Agora, a perda da credibilidade basta um erro, né? A gente sabe disso. Se tiver um deslize, você vai ladeira abaixo. Então, há vamos dizer, um monitoramento do que é feito constante, constante. E É, precisa, né? E é. agora ainda tem mais, que hoje é uma coisa que encanta as pessoas, né? Que é o volume de dinheiro, né? Eu tenho aqui, Maria é conselheira, não sei se ela ainda está. Tá, ela está aqui. Então, hoje, sabe, o orçamento do IP é mega, com negócio de carbono, com financiamentos do BNDES para a Amazônia, né, o Fundo Amazônia, etc. E isso para mim, sinceramente, é menos importante do que ter uma equipe comprometida e que vai levar os projetos adiante. Eu acho que assim, assim, eu acho que tem algo bem interessante dessa humildade, Gisela, que não é só uma humildade na relação com o outro dentro do próprio IP, mas também aquela humildade de que assim, que faz de tudo para conseguir viabilizar algo para a equipe, né? E dou um exemplo concreto, porque aqui Suzana, e foi uma forma de eu conhecer Suzana, Suzana foi atrás, que a gente tinha um MBA de empreendedorismo social. Suzana foi atrás, assim, para dizendo, olha, puxa, a Andréia tem uma pessoa que é excelente, né, que seria interessante, né? Então, vai articulando também com parcerias a formação do próprio time, e aí tive a sorte da Andréia, que é esta potência, né, na parte de fundraising, de negócios sustentáveis dentro do P, e que foi fazer o MBA também porque Suzana foi lá e disse: não, a gente vai conseguir que ela faça e vai atrás de recursos. Então, acho que também aquilo de você ajudar na formação, né, das pessoas, e não é fazer uma formação acadêmica, né, porque tem muitos projetos que de educação ambiental, tudo que faz parte da pessoa. Vamos fazer uma proposta, vamos todo mundo ajudar. Eu acho que um ponto central é que não existe uma elite pensante no IP. Sabe aquela assim, então é aquele grupo iluminado e que é ele que vai fazer, vai estruturar o projeto. Não, isso ele é uma competência coletiva, né? E passa a ser coletiva porque todo mundo contribui. Então eu posso conhecer um pouco mais de tal coisa, então vamos juntos juntar, fazer, escrever, um revisa e vamos identificar É, oportunidades. Essa oportunidade não se encaixa muito aqui, mas serve para o outro. Então eu exato. acho que essa é um aspecto que vai muito dessa formação desse grupo, né? E que todos estão formados para serem borboletas que voam, entendeu? E não é só dependência, né, com alguns iluminados, né? Nem aqueles sênios. Eu estou aqui administrando o tempo, né? Que a Mas gente tinha tem duas assim, pessoas com a mãozinha é, tem levantada. três, assim, né? Então vamos ver, Luísa, depois a gente passa para a Grande Maria, nossa querida conselheira, e depois para a professora Doroteia, e aí depois a gente faz um encerramento. Luísa. Deixa eu só contar uma coisinha antes da Luísa. Uhum. O Lauri fez o mestrado dele na Universidade da Flórida, porque ele queria seguir os passos do Cláudio. O Cláudio era o grande, assim, mentor. Hoje, gente, o Lauri é uma estrela total. Mas aí, quando eu cheguei na Universidade da Flórida, alguns anos depois, para fazer parte de um grupo, né, de palestras, o pessoal me disse assim: olha, a gente aceitou o Lauri porque eu nunca vi tanto lobby na minha vida. A gente recebia carta de todos os lugares possíveis dizendo que o Lauri precisava ir para a Universidade da Flórida. E, claro, sempre com bolsa, gente. A gente não tinha grana para pagar,
sabe? O Edu fez doutorado na Imperial College, como eu falei para vocês, com bolsa, sei lá, cada um, e a gente vai ajudando, entendeu? Só isso, vai, Luísa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Suzana. Vocês me Também. escutam? Muito Sim. bem. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao início da organização. A gente sabe que hoje no Brasil é muito difícil que uma organização que começa, ela consiga ter prosperidade. Então, os primeiros anos são os mais difíceis. Teve Uhum. algum segredo ou alguma prática que você acha que foi importante para garantir esse sucesso e esse começo sólido? Olha, algumas pessoas acreditando na gente fez diferença. Então, eu tinha uma senhora americana que ela veio no nosso projeto, não existia IP, era um projeto, e ela dizia assim: vocês têm a capacidade de serem uma organização das mais importantes do Brasil. Eu achava que ela era completamente translocada. Porém, porém, ela acreditava e ela dava o quê? Assim, $3.000, $5.000. Ela chegou a dar 20, depois ela foi diminuindo. Até morrer, ela me dava 2, $3.000 por ano. Essa senhora, ela não sabe o quanto que ela me fez não desistir. Porque, olha, Luísa, foram muitos momentos na minha vida que eu não tinha dinheiro para chegar no fim do mês. E sabe, com 3 filhos pequenos, morando no Pontal, tendo leishmaniose. Foi tanto desafio, tanto. Eu não vou falar de desafios aqui, porque a minha ideia sempre é trazer esperança. Mas foram muitos. Então, essas pessoas que acreditam em você, elas são valiosas. E aí a gente começava a também acreditar no nossa equipe. Então, por exemplo, educação ambiental, eu não sabia nada quando eu comecei, eu sou designer de formação. Aí a gente começava com um grupo, né? A Gracinha, que está até hoje com a gente, e um grupo de teatro local. O que que a gente vai fazer para passar? Aí o Cláudio dava aula para a gente de ecologia, e a gente foi construindo junto. O que vem das ideias das pessoas, elas encampam. Então, elas passavam a fazer aquilo de uma forma de excelência, porque foram elas que inventaram a atividade para passar o que que é uma cadeia alimentar. Eu sabia lá de cadeia alimentar, eu não tinha estudado nada disso, entende? Então, eu fui aprendendo e construindo junto com as pessoas. E isso fez muita diferença. O Cláudio também. Cada um escolheu um tema e a gente foi só dando suporte. O empoderamento das pessoas, para mim, foi a chave das chaves, entendeu? Eu acho que o envolvimento de ser um sonho coletivo, né, de você, É, então você dá, esse é um aspecto super importante. é. Maria, querida, Eu só queria dar um pequeno testemunho da humildade que realmente impera com a Suzana e o Cláudio, entendeu? Realmente é uma coisa que não sei de onde sai isso, mas é uma humildade tão grande que você fica olhando, gente, não acredito que são eles mesmos, entendeu? Porque é uma coisa muito que flui muito normalmente, né? Eu passei esse último fim de semana no IP, comemorando os 40 anos do Mico, com a Suzane e com o Cláudio especialmente, entendeu? A gente volta super encantado. De onde está esse mistério? É difícil, mas eu acho que tudo que vocês falaram, o fato, acho que foi tão natural ele dentro deles cultivar ou incentivar essas pessoas a fazerem o que iam descobrindo, porque acho que pelo que eu vejo de tudo, não havia uma regra. A única, talvez, regra é: olha, gente, precisamos fazer todo mundo junto, porque nós não sabemos fazer, nós não temos como fazer, não temos recursos para fazer. Quer dizer, eu acho que na origem, isso foi o moto propulsor, né? E hoje em dia, o fruto que eles colhem é justamente, eles não ficaram rapide soi-même, entendeu? Eles ficaram eles mesmos, né? E isso eu vi nesse fim de semana, uma coisa incrível, e a população lá novamente, do Pontal, mas foi muito legal, porque as pessoas são elas, e estão lá se doando, óbvio que recebendo também de volta. Mas eu queria dar esse testemunho
Eu não entendo bem como é que elas conseguiram, mas conseguiram. Porque Então, aqui. eu nunca seria capaz sem pagar um salário, entendeu? Sem me responsabilizar pelos outros, porque, na verdade, a Suzana e o Cláudio não se responsabilizam, como até lá na noite do jantar, o Lauri brincou, falou, poxa, eu estou aqui, nunca recebi um tostão do Cláudio, né? Desafiando, reclamando, na verdade ele estava reclamando, ô, Cláudio, eu nunca recebi um tostão de você. Isso é uma realidade deles que é muito longe do mundo da gente. Porque a gente está sempre pensando quem vai pagar para quem, como é que eu vou retribuir aquela pessoa, como que eu vou incentivar ela financeiramente. Isso o Cláudio e a Suzana não podiam fazer. Então, eles criaram uma máquina onde isso não era essencial. Isso, para mim, é um mistério muito legal. Só para complementar, obrigada, Maria. Mas só para complementar, as pessoas no IP ganham aquilo que elas conseguem botar na proposta. Então, Isso. tem gente que ganha 3 vezes o que ganha o Eduardo Ditt, que é o nosso CEO. E a gente não pode falar nada, porque a pessoa conseguiu. Entende? Foi uma conquista dessa pessoa. Parabéns! E a gente, eu não controlo. Agora, se a pessoa não consegue, existem casos de cooperação, mas eles não são bem vistos dentro da instituição. Ó, eu vou te ajudar, vou botar você para trabalhar aqui e ali. Existe isso. E tem pessoas que são muito boas fazedoras. Aí elas são chamadas pela competência de serem boas fazedoras, mas não sabem escrever proposta. Também tem esses casos. Mas é interessante isso, porque cada um tem que levantar mesmo o que vai ganhar. E eu tenho que dizer que durante muitos anos, eu não ganhei nada. Eu fiz por amor à instituição. Então, assim, mas eu fiz por. Não estou dizendo que seja o modelo que eu recomendo, tá, gente? Isso não é o que eu estou recomendando, mas isso aconteceu. É. Professora Doroteia. Eu sou muito palpiteira. Hum. Então, eu adorei o fato da Maria trazer a questão da humildade de novo. Eu vou recuperar uma outra frasezinha que foi dita aqui, que o IP está fazendo hoje que as empresas faz há 30 anos ou mais o que as empresas estão tentando fazer hoje. Uhum. E eu digo mais, esse perfil que foi chamado de humildade é o perfil do líder do futuro. Uhum. Então, eles já têm essa liderança ao longo de 30 anos. Isso não é humildade, isso é sabedoria. É você ter, primeiro, uma coisa que a Suzana falou várias vezes: paixão pelo que faz. Ninguém está lá para ganhar dinheiro, nem para ter lucro, nem nada. Né? É para ter um propósito na vida. Pode ser desde esse propósito absolutamente monumental, que é salvar o planeta, até um propósito de fazer que as pessoas ali perto que moram naquele lugar conseguem mudar a percepção que tem do bichinho e da árvore. Então, você tem uma meta, você tem um propósito. E tem um fator que está por trás desse espírito de liderança, que eu acho que é uma liderança que está consolidada na UIP e que é o sonho de futuro, é que as pessoas têm que ter, aí sim, pode ser uma certa humildade, mas não é sabedoria. Dizer, eu não sei tudo. Uhum. Isso é Eu verdade. preciso de gente competente do meu lado que sabe mais do que eu. Eu usei a minha vida toda uma expressão que eu sempre fui especialista em generalidades. Eu tinha que saber de tudo na minha área lá, das minhas confusões de ficar liderança desses troços aí de governo. Mas no caso da organização não governamental, também a liderança tem que ser especialista em generalidades, ela tem que falar um pouco de tudo do que tem ali dentro. Agora, tem que aprofundar? Ela falou assim: olha, esse número aí eu não tenho. Agora, o Dite tem, a Andréia Uhum. sabe, não O sei Rony quem que está sabe. aqui sabe. Pois é, então você tem que ter do seu lado pessoas que você confia, que É, são amigas, que são colegas, e com as quais você diz: fulano, me socorre, o que me fizeram a pergunta que eu não sei responder. é. Então, é esse processo que eu quero fechar, então, dizendo o seguinte:
é uma organização não governamental. Antes disso, eu vou fazer só uma frasezinha. Por que que eu estou aqui? Eu não faço parte de ONG, tá certo? Mas quando a Suzana falou comigo que tinha essa proposta de compartilhar a coisa e tal, ONG, para mim, é uma peça-chave na construção do admirável mundo novo. ONG é quem, para a área social e para a área ambiental, sabe o que está fazendo. O governo tem que ajudar? Tem. As empresas podem ajudar? Devem. As organizações, outras civis do tipo associação de classe, maravilha. Mas quem tem o conhecimento, a mão na massa, é a ONG. E se vocês não se transformarem em pilares desse admirável mundo novo, onde o coletivo é definido pela parceria entre setor público, setor privado, sociedade civil e ONG, nós vamos ficar daqui a 30 anos, se ainda existir planeta, buscando solução. Então, eu tenho assim, um carinho profundo por esse trabalho que é feito por ONG. E aí eu espero que eu tenha justificado porque que eu estou aqui de meio de penetra. Mas não, é de paixão. Imagina, mas assim não poderia ter fecho melhor, né? Assim, né? Então, assim, o que falar depois de Doroteia, né? Assim, Suzana, então acho que você pudesse fazer um fecho, né? Assim, né? De daquilo que, né? Que, tanto que como a professora Doroteia comentou, né? Dessa sabedoria, né? Tanto sua do Cláudio, né? E que nos inspira na convivência diária. E a gente, então, aí já encerra nesse nosso primeiro bate-papo, né, de conhecimento e inspiração. Suzana. Gente, a gente aprende com um encontro desses, com falas de vocês, a gente aprende muito também. Com certeza vocês estão também trazendo, em inglês é seeds for thoughts, né? É sementes para pensamentos, né? Para a gente levar e ter coisas para a gente evoluir. Mas então eu queria agradecer a cada um, mas tem uma coisa que vocês falaram que é a interdisciplinaridade, sabe? É tão fundamental, tão fundamental. Eu acho que em todas as áreas, é que as pessoas muitas vezes, eu não tenho nada contra o especialista. O especialista às vezes é importantíssimo. Por exemplo, se eu estou com um problema de olho, eu quero um especialista de olho. Eu não vou para um generalista, né? Então, cada um tem o seu lugar. Mas quando você lida com questões mais complexas, é importante você ter uma equipe e incentivar essa interdisciplinaridade. E essa que a Adriana está aqui, ela sempre fala que é a visão sistêmica. Uma coisa está ligada à outra. Então, hoje eu não consigo imaginar o IP ou outras, às vezes, organizações que eu conheço sem ter, vamos dizer, a preocupação com os aspectos sociais, ambientais e econômicos, sabe? Então, elas estão ligadas. E a forma da gente agir para cada uma delas, realmente, uma equipe interdisciplinar vai faz toda a diferença. Então, eu preciso de alguém que saiba muito bem a parte econômica do IP, sabe? Hoje, então, uma responsabilidade cada vez maior. Eu preciso muito de alguém que saiba a parte tecnológica, né? Hoje você tem LiDAR e coisas assim para coletar os dados. Eu não sei fazer isso nessa vida não vem só se for uma reencarnação. Então, a gente precisa de cada um tendo, vamos dizer, um papel e que complemente o todo. É isso. Mas eu queria agradecer a presença de vocês. Eu sei que essa live é um início de um processo que eu espero que aumente, né? Que a gente consiga outros empreendedores e de ONGs ou de outras organizações que venham falar sobre os caminhos que trilharam, para a gente poder aprender uns com os outros. Mas eu queria agradecer a presença de vocês e sei que vai ficar gravado, né? Se eu não estou enganada, né, Gisela? Sim. Então, é isso. Mônica, você quer fazer as honras da casa e fazer um fechamento pelo Catalyst? Eu quero sim, porque é uma alegria muito grande. Primeiro ver a Dorô junto da Suzana aqui do lado, que eu tive o prazer de conhecer no ano passado, e ter essa aula de amor e dedicação, né, junto com muita
conhecimento também, né? Porque não, a coisa foi sistematizada, né? E foi entendendo pelo sentir e pela ação o melhor caminho a seguir. E aí eu queria agradecer, Grazi, você por ter feito essa mediação e ter aceitado o convite, né, de trazer esse café, como a Gi mesmo falou, né? Esse café, como é que chama? Conversation Café, né? E trazer conhecimento, né? A conversa que eu tive com a Suzana foi para trazer inspiração para todos nós, e é isso que a gente teve hoje. Então, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui e a vocês por poderem ter feito isso acontecer. Então, eu queria também, assim, acabar agradecendo a cada um de vocês e reconhecendo também a Grazi, que é a nossa vice-presidente, e que ela dá cada sacada dentro do IP que eu fico encantada. Quando eu estou assim, porque eu sou muito paixão, né? Aí a Grazi vem com uma frase, assim, que ela sumariza tudo que eu estou falando com bom senso, pisando na terra. Ai, dá uma segurança imensa. Abençoado o momento que ela aceitou ser vice-presidente da nossa instituição. Ai, mas olha, Foi obrigada a todos. presente, aqueles presentes divinos, sabe? Que a gente recebe e eu que tenho que agradecer todos os dias por convite. E aqui fica também minha gratidão, Gisela, Mônica, né? Ao Pedro e à Luísa, né? A Luísa também aqui, essas novas gerações, já vai fazer um TCC sobre, né, todas essas histórias, né? E é isso, e esse seja o primeiro de vários encontros, né? Como é bom a gente sair daqui renovada, reenergizada, né? Sabendo que é possível, né? Não precisa ser uma santa, né? Para a gente poder fazer milagre, basta ser aí uma, claro, uma super Suzana, super Cláudio, né? Que Eu não aqui tenho que é super, não. possível, que assim que essa que tem essa sabedoria de acreditar no potencial de cada pessoa que está lá no IP, de cada pessoa da comunidade, que é a partir com eles que a gente consegue melhorar esse nosso planeta. Então, muito obrigado. Desejo boa noite a todos e a gente fiquem atentos a próximos encontros, né, Gisela? Isso mesmo, já tem o próximo agendado, a gente vai distribuir aí na lista de quem se inscreveu, tá bom, pessoal? Bom, Obrigada. tchau, 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 tchau. Tchau. gente. Obrigada, gente. Obrigada por tudo.